Prezados companheiros da família Céu, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui, em nome do nosso Mestre Jesus, para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Estamos próximos de forma virtual, próximos aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Continuidade do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje vamos estudar o item 1, que é retribuir o mal com o bem. E estudarmos também a instrução dos espíritos, que fala sobre o duelo, nos itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos à nossa prece. Mestre Jesus, mais uma vez neste ambiente virtual, estamos reunidos para estudarmos o Teu Evangelho de amor e de paz. Que as Tuas vibrações possam alcançar os nossos corações, amparando a todos nós envolvidos nessa busca do aprender, do conhecer, do buscar praticar os seus ensinamentos. Sendo assim, que possa ser em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar os nossos estudos na noite de hoje. Que assim seja. Bem, vamos então iniciar o nosso estudo, né? O primeiro título nosso é Retribuir o Mal com o Bem. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E vamos falar desse retribuir o mal com o bem, o item 1, que está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Diz assim: Aprendestes que foi dito: Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do nosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. O que nós podemos trabalhar nisso? O que significa essa passagem que Jesus pede para que nós possamos amar os nossos inimigos? Quando Jesus fala amar os nossos inimigos, tá? Ele fala sobre a necessidade que nós temos de amar. Mas essa lição ensinada pelo Mestre se trata também de, de solicitar a todos nós que venha, é um pedido para todos nós de tolerância com os erros alheios. Possamos ter paciência quanto às más tendências dos outros e a compaixão com as atitudes equivocadas daqueles que nos perseguem. E dentro do que os espíritos superiores colocam, fica muito claro que não há uma atitude mais caridosa e sublime do que aprender a perdoar as imperfeições dos outros e compreender assim os seus equívocos. Isso porque estamos passando ou já passamos pelas mesmas imperfeições e equívocos que as pessoas cometem. Esta é uma forma de praticar a caridade, pois, conforme os ensinos os espíritos superiores, na pergunta 868 do Livro dos Espíritos, sobre a caridade, como ela é entendida por Jesus, eles dizem assim, de uma forma muito sublime: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja bem, se Jesus nos ensinou que devemos ser benevolentes com todos, indulgentes com as imperfeições do outro e perdoar todas as ofensas, conforme ele disse para Pedro, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, o perdão é um dos grandes ensinamentos do nosso Mestre. Então que possamos, em busca da nossa elevação moral, aprender a perdoar. Com esta visão de cristianismo, né, dessa visão do Cristo, né, nós passamos a compreender com clareza a necessidade de amenizar as nossas agressividades, abrindo as portas
para o bem que possamos fazer diante da maldade humana. Porém, isso não quer dizer que sejamos coniventes com o mal alheio. Importante frisar bem que amar não é ser conivente com o mal alheio, com o mal do outro. Pelo contrário, nosso Mestre Jesus, em seus ensinamentos, nos pediu para que levássemos a semente do conhecimento para todos aqueles que nos cercam, tanto aos bons quanto aos maus. Se alguém nos fizer algum mal, relevemos, e deixemos que o mal passe e vá embora, que não possamos ficar alimentando esse mal para que ele nos corroa por dentro. Apenas devemos deixar em nosso espírito tudo aquilo que é bom e que é totalmente relevante à nossa atual encarnação. Vamos buscar silenciar a maldade em nosso espírito, buscar acalmar essa tempestade que invade o nosso oceano, para que possamos deixar o sol raiar ao amanhecer de um novo dia. E como já dizia Chico Xavier, que levemos a alegria por onde passarmos. Levemos a alegria por onde passarmos. Olha, veja bem, como é que alguém com mágoa, como é que alguém com raiva, tendo ódio, pode levar alegria por onde passa? Então é importante que nós possamos ter clareza disso. Porque se ainda não aprendemos a amar os nossos inimigos, que ao menos possamos aprender a respeitá-los como espíritos divinos que são. E que assim possamos enxergá-los como nossos irmãos próximos, aqueles que estão caminhando conosco na vida espiritual. E que possamos trocar com eles através do bem que pudermos lhes oferecer, não nos esquecendo jamais de que isto é apenas uma fase. É nesse contexto que a gente procura entender que aquele que já assim assimilou as verdades espirituais, o entendimento da vida futura, os ensinamentos claros de Jesus quanto à vida no plano espiritual, terá maior motivo para ser indulgente com seus ofensores, pois sabe que o mal é um estágio transitório. Por que transitório? Porque todo espírito é fadado à perfeição. Então esse é o trânsito que a gente vai ter. Uns vão ficar mais nesse trânsito, outros vão sair mais rápido, mas é algo transitório, não é eterno. Decorrente das imperfeições humanas, que também não são eternas. Compreende que por mais infeliz na forma de agir que seja uma criatura, tá? Um dia ela alcançará a perfeição, que é o destino de todos nós. O espírita também sabe que a morte apenas livra da presença material dos seus inimigos, mas não do ódio. Por isso busca amá-los, perdoá-los, para que as desavenças dessa vida não sejam levadas para a dimensão espiritual ou para outra existência. Importante a gente frisar bem isso, né? Porque quando a gente não consegue, muitas das vezes, resolver o nosso problema aqui, ele pode ficar pior. Vamos pensar bem nisso. Então é importante que nós possamos ter clareza de que o bem precisa estar presente sempre, 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 sempre. O bem não pode, em hipótese alguma, dentro dos ensinamentos de Jesus, ficar à margem dos nossos ensinamentos, da nossa prática diária, do nosso dia a dia. Né? Porque devemos pagar o mal dos outros com bem, que pudermos dar de forma sincera, que não viemos alimentar as doenças e o desequilíbrio dos outros em nosso espírito. Que sejamos enfermeiros do bem e não enfermos de nossas fraquezas morais. Afinal de contas, estamos trabalhando com Cristo ou contra Ele? Então, vamos deixar de ser ovelhas desgarradas para nos unirmos ao seu rebanho. Vamos refletir sobre isso? E nessa reflexão, busquei algumas falas sobre a questão do perdão. Né? A primeira fala que eu cito
é de Chico Xavier, que diz assim: perdoa agora, hoje e sempre, e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. Então é importante que nós possamos perdoar sempre, porque também trazemos as nossas fraquezas, trazemos os nossos desajustes. Por que só olhar os dos outros? Vamos olhar para nós também. Então o perdão cabe sempre, 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 sempre. Meimei diz assim: o pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e o lanche. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Não adianta nós apenas orarmos sem levarmos adiante a obra do Cristo. Precisamos também caminhar pelas obras, não só pelas palavras. Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, já desencarnado também, disse assim: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão, estaria preso nele mesmo. Não conseguiria andar, não conseguiria enxergar um mundo diferente, mesmo fora das grades. Emmanuel diz assim: esquece as ofensas, quaisquer que sejam os agressores, pois eles são doentes, a serem medicados pelos recursos de Deus. E finalizo essa parte do item 1 com outra frase de Chico: perdoe cada pessoa que tirou vantagem de sua bondade e confundiu isso com fraqueza, porque a nossa bondade não é erro, mas aquele que confunde quem é bom com fraco, esse realmente está em erro. Então que possamos entender que muitas das vezes seremos colocados à prova nesse sentido. Então que tenhamos sempre a humildade de entender que o bem é um ensinamento maior do Cristo, o amor é o ensinamento do Cristo, que possamos praticá-lo no nosso dia a dia. E para poder praticar esse amor, temos que amar a todos, indistintamente, inclusive os nossos inimigos. Foi o que Jesus nos ensinou. Bem, vamos agora falar sobre a instrução dos espíritos, especificamente sobre o duelo. O que era esse duelo? Como a gente pode explicar o duelo, né? O duelo, ele é assim um combate entre duas pessoas motivadas em geral por ofensa, insulto à honra. Várias são as armas possíveis. Cada duelante podia ter um padrinho que o assessorava. Cada duelo podia ter um juiz que fazia obedecer às regras tratadas previamente. Honra, sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar merecer e manter a consideração pública. Se o duelo acabasse em morte de uma das duas pessoas, o sobrevivente não podia ser incriminado. Foi um modelo de disputa, luta muito usado na Europa, o último país do mundo ocidental em que o duelo era legal foi o Uruguai. Olha bem até quando o Uruguai manteve o duelo como algo legal. Até a década de 80, 1980. Veja bem, pertíssimo da gente isso. Então o duelo era comum no Uruguai. Importante que nós possamos ter clareza de que quando se fala de duelo, tá, nós estamos buscando entender que isso só acontece porque não há uma humildade presente em reconhecer erros ou tentar contornar uma situação muito complexa e difícil, né? Então é importante que nós possamos buscar, nesse sentido, entender o que foi dito anteriormente. Quando o perdão está presente, nós tiramos de dentro de nós algo que nos amarra, que nos prende. Porque quando a gente odeia, nós estamos presos, quem é odiado não. O mal
é maior para quem odeia do que é odiado. Vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 757, que diz assim: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Os espíritos superiores são claríssimos. Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Na pergunta 758, Kardec pergunta assim: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? Os espíritos superiores respondem: é um suicídio. Ou seja, quando eu sei que eu vou e não busco trabalhar para que isso não aconteça, eu vou sabendo que eu vou morrer, é um suicídio. Nessa mesma pergunta, o item A diz assim: e quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? O espírito responde: é um e o outro. Aí Kardec faz um comentário interessante. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as probabilidades ou possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente com um propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Então fica claro nesse comentário que o duelista é culpável sempre, porque ele planeja friamente atentar contra a vida do outro. E também expor a sua própria vida, inutilmente, e sem proveito para ninguém. Na pergunta 759, Kardec pergunta: qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. Exatamente isso. Quando a gente deixa o nosso orgulho, a nossa vaidade falar mais alto, a gente vai querer atropelar o outro. E vamos ver isso mais adiante, nos dias atuais, como acontece esse duelo nos dias atuais. Estamos só embasando a ideia do duelo de acordo com a codificação. Mas nós temos ainda duelo hoje, e vamos ver já já isso. Hã? Kardec comenta essa questão 759 da seguinte maneira: há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão. Em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que podem atingir-nos. Então, há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão. Ou seja, quando nós não conhecemos o perdão, quando o orgulho fecha os nossos olhos, a vaidade fecha os nossos olhos, vamos procurar culpados e não buscar responsabilidade para tentarmos achar o processo. Importante que nós possamos entender bem isso. Ratificando esses posicionamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo expõe que. Aí vamos agora trabalhar os itens do duelo que estão no Evangelho. Né? Adolfo Bispo de Agel, em 1861, disse assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. Arriscar os dias para vingar uma ofensa, recuar diante das provas da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. Então, quando nós damos importância maior à nossa grande viagem, que é a viagem do Espírito que é eterno e que a gente realmente está no momento, viajando pela encarnação, para aprendermos, para nos melhorarmos, temos que ter clareza do amor. Esse amor é que vai nos guiar para que possamos perdoar, para que possamos vencer o orgulho, vencer a vaidade e deixar a humildade transparecer para todos. Santo Agostinho também, nessa sequência, nos diz assim: não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, eu ao traje com o perdão. Muito clara a fala de Santo Agostinho. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros. Então,
O golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e o ultraje com perdão. Vamos pensar em cada fala do nosso Mestre Jesus, para que possamos perdoar sempre. Um espírito protetor diz assim: para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então veja bem uma coisa, é necessário que possamos entender que quando a gente está premeditando em qualquer situação a morte de alguém, isso é condenável. Vamos ter esse cuidado, vamos ter essa clareza. E tem uma fala de um espírito chamado Francisco Xavier, Bordeaux, 1861, que diz assim: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. Verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e a das guerras, que são os duelos de povo a povo. Vamos refletir sobre isso. Quando a caridade regular a conduta dos homens. Porque o que é caridade, segundo o livro dos Espíritos, na questão 868? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade, conceituada pelos espíritos superiores. Então, quando houver isso, nós não teremos mais preocupação com duelos, com guerras, com nada disso. Assim, o orgulho é sozinho o mentor de quase todos os duelos, e não a honra. Então é o nosso orgulho que faz com que nós venhamos a embates, a colocações contra o próximo, a atentar até contra a vida do próximo. Isso é importante que nós possamos ter clareza. Que possamos ter ideia de que se nós não abrirmos mão do nosso orgulho, não conseguiremos ultrapassar para chegar no amor. O que é o duelo? É legítima defesa ou resquício de barbárie? É um ato de coragem, desprezo pela vida ou prova de covardia moral? É o meio de resolver disputas pela força ou forma de prorrogar disputas além túmulo? Honra e grandeza diante dos homens, desonra e pequenez espiritual, olho por olho, dente por dente, ou apresentar outra face? Pretenso juízo divino ou extrema falta de juízo diante de Deus? Então, o que nós buscamos? Qual é a nossa ideia? Né? Então, vem o questionamento. O duelo está extinto ou ainda resiste até os dias atuais? Vamos ver? Vamos agora buscar essa questão. Aí no livro Canais da Vida, né, no capítulo 19, Duelos, psicografado por Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, diz assim: realmente, a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição e ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes, arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, será que nós estamos realmente com o duelo extinto? Será que estamos ainda com os dardos envenenados da vida mental? Será que os nossos pensamentos estão desvairados? Será que nós estamos indisciplinados, que muitas vezes arremessamos a angústia, tudo contra todo mundo? Será? Então, quem nos diz isso é Emmanuel. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, psicografado por Givaldo Franco, diz assim: mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimento são vícios que ainda
pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são herança de que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideais de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se esgladiando por bobagens. Joana já diz pra gente que o duelo, tanto Joana quanto Emmanuel, continua existindo. Será? Vamos ver. Vamos acompanhar um pouquinho mais. Você já participou de algum duelo? A pergunta parece um tanto fora de época, né? Assim, esquisita, né? Considerando-se como duelo a luta entre duas pessoas, com armas iguais, com o propósito de lavar a alma com o sangue do semelhante. Sabemos que esse tipo de prática teve seu tempo, mas atualmente já foi banido da legislação dos países civilizados. Todavia, se considerarmos o duelo como qualquer forma de combate, de desafio, duelo de ideias, e entre tendências opostas, nossa pergunta tem muita atualidade. Dizemos isto porque, se nós analisarmos de forma mais profunda os nossos pensamentos e atos, iremos perceber que o duelo ainda faz parte do nosso dia a dia. Quando queremos impor nossas ideias a qualquer custo, não respeitando a opinião dos outros, somos o protótipo do duelista, que quer vencer por força, mesmo que a arma empregada seja as suas ideias. Será que estamos impondo? Será que queremos que todo mundo faça tudo igual a todos nós, igual a gente? Ou temos uma visão mais ampla e temos ideias diferentes? O que vocês acham? Nas ocasiões em que nos reunimos para discutir e resolver problemas, nem sempre estamos desarmados e, a maioria das vezes, fazemos do momento um campo de batalha. Quantas vezes numa própria família a gente quer fazer um encontro, quer fazer uma obra, quer trocar alguma coisa e ali mesmo cada um pensa de uma forma. Em vez de procurarmos somar, a gente divide, cada um quer ter a verdade e ali acontece a briga, ali acontece a discordância. Ao invés de haver harmonia, com vista a solucionar esses problemas, somando forças, colocamos-nos em posição de defesa e nos prevenimos para o ataque a qualquer momento. Isso acontece até mesmo portas adentro dos lares, quando o diálogo entre familiares deveria ser fraterno e caloroso. Os ânimos se inflamam e quase sempre acontece o enfrentamento, a disputa. Uma outra forma de duelo é a da sonegação de informações, quando vemos no companheiro um adversário que poderá roubar o nosso cargo, a nossa posição, que julgamos mais importante para a empresa. Isso é questão do meu trabalho. Quantas vezes deixamos o outro errar para que ele não tome nosso lugar ou não damos as informações necessárias para ele? Né? Ao invés de somarmos esforços para o bem geral, queremos deter mais cartas na manga para, no caso de uma avaliação do patrão, sejamos nós o escolhido. No duelo das aparências, então, as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para exibir uma posição de aparente vantagem sobre quem consideram um concorrente. Analisando desta forma esses e outros aspectos, né, se nos perguntassem se já participamos de algum duelo, certamente a maioria de nós responderia que vive um duelo constante. E o que impede a mudança dessa situação desastrosa é a cortina do eu, que se interpõe entre nós e a comunidade da qual fazemos parte. É alto o muro do egoísmo que se coloca entre o egoísta e os interesses comuns. É o espelho do orgulho que reflete somente a vontade do orgulhoso, mantendo numa atitude narcisista e caprichosa, pensando em ser sempre o melhor dos melhores, aquele que sempre leva vantagem, diz a última palavra. Enfim, é o primeiro a sacar a arma e a abater seu adversário, que em realidade é seu irmão, desejoso de uma oportunidade de crescer para Deus. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Essa parte final está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto é do Momento Espírita.
Então, o duelo foi extinto? Quais os tipos de duelos podemos classificar em nosso cotidiano? Pela falta de humildade, nos tornamos pessoas difíceis de conviver. Não aceitamos opiniões ou pensamentos contrários aos nossos. Assim criamos alguns tipos de duelos: filhos e pais, irmãos e irmãos, maridos e esposos, religiosos versus religiosos, empregados versus patrões, razão versus emoção, etc. E o que vocês acham agora? Será que existe um duelo no Facebook? Como é que é o Facebook? E no WhatsApp? Temos um duelo? E no Instagram? E no Twitter? Será que temos? Será que quando entramos no Twitter, no Instagram, a gente concorda com todo mundo? Ou procuramos fazer alguma coisa que é diferente? No Facebook, no próprio WhatsApp, naqueles grupos, na família, onde alguém coloca alguma coisa que você discorda. Como é que funciona isso? De que forma funciona isso? Nós vamos tentar ganhar deles, duelar com eles para ver quem fala mais, quem tem razão, quem não tem? E no trânsito? Quando nós buscamos revidar uma fechada, uma ofensa, correr na frente, ameaçar com o carro, o que é isso? Será que não é um duelo? E as torcidas? Não as torcidas que vão torcer pelo seu clube de coração, vibrar pelo gol, vibrar pelas jogadas, brincar com outra torcida quando ganha. Não. Aqueles que vão para poder realmente duelar. Aqueles que vão realmente para se mostrar mais fortes, melhores do que o outro. Né? No esporte, nós temos adversários ou inimigos? O que nós estamos buscando? E nas ideologias? Todos nós as temos. Vamos impor as nossas? Ou vamos trocar e dialogar com todas? Isso não é um duelo? E as guerras entre os países? Não é uma forma de duelo também? E as gangues? Que sabemos que elas existem. Elas não querem vencer? Não querem sobrepor a outra ou ao grupo? Vamos refletir sobre. Vamos pensar se realmente o duelo foi extinto ou não. Gostaria que vocês pensassem bem sobre isso, né? Tendo por base as colocações expostas aqui, o que realmente buscamos? A Joana de Anjos diz assim: cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. Está em Jesus e Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E no próprio Evangelho, no capítulo 11, né, no item 11, diz assim: então a palavra duelo somente existirá da vossa linguagem como longínqua, recordação de um passado que se foi, nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. É só repetindo o capítulo, tá? O capítulo 12. Capítulo 11 na cabeça aqui, só falei 12 o tempo todo. Né? Que nós possamos lembrar do que nos disse durante o nosso estudo de hoje o nosso coração. O que o nosso coração nos disse nesse momento? O que ele fala para nós? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o ódio, que devemos odiar, que devemos sempre manter as nossas ideias acima de todas, empurrar as nossas ideias para todo mundo, conquistá-las de qualquer jeito, ou vamos trabalhá-las de acordo com as realidades, sendo humildes, não concordantes com os erros, não é isso que a gente está se falando, mas que nós possamos entender que a benevolência, que a questão ligada ao olhar o outro com indulgência e perdoá-lo é fundamental para que nós possamos seguir os preceitos do Cristo. É fundamental isso. O que nós queremos? Né? Então, peguei uma fala de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, psicografado por Franciscano Xavier, que diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é face e que é cérebro, e o centro de suas ondulações,
gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então vamos pensar, vamos usar a nossa mente, trazer a nossa vibração para o bem, para o amor, para a paz, para a benevolência, para a caridade, para o perdão. Nós precisamos disso. Precisamos e muito disso, não pouco. Precisamos muito, não pouco disso. Então nós precisamos ter clareza de que nós estamos buscando a cada dia nos aproximarmos dos ensinamentos do Cristo e para praticá-los. Então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos fazer? A primeira coisa, aprender a amar. Será que devemos ter ódio ou não ter ódio? Então, não devemos nem ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança contra ninguém. Devemos perdoar sem segundas intenções, sem restrições ao mal que nos fizeram. Não colocar nenhum obstáculos à reconciliação. Sempre desejar o bem em lugar do mal. E ficar alegre, em vez de triste, com o bem que lhes aconteça. Procurando, devemos sempre estender a mão para socorrer a todos, em caso de necessidade. Evitar, por palavras ou ações, tudo que possa prejudicá-los. Sempre retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso com bastante clareza. Vamos buscar entender que se nós soubermos amar, nós vamos transpor grandes muros, que são os muros do orgulho, da vaidade, da incoerência, da falta de amor, da inconsistência moral. E vamos poder seguir, né, adiante, buscando acompanhar o nosso Mestre Jesus. Meus companheiros da CEL, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pelo carinho de ouvir, de participar. Que a noite seja de muita paz. Vamos agora à nossa prece. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, não temos palavra para agradecer este momento relevante para todos nós que aprendermos o que nos ensinastes e procurarmos entender cada vez mais. Que possamos edificar a nossa estrutura espiritual, mais um conhecimento acerca da Tua Boa Nova. Agradecemos a presença dos bons espíritos que nos intuem a cada momento sob a sua orientação. E assim, mestre querido, com o coração repleto de alegria, que agradecemos esse momento. E ao agradecer pedimos, querido mestre, olha por todos nós, nos amparando, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa coragem, para que possamos superar momentos difíceis que estamos atravessando. Por isso, querido amigo, contamos muito, muito, muito com o teu apoio. Que possamos tê-lo sempre. E assim, querido mestre, em nome de Deus, estamos encerrando mais uma reunião virtual na casa de André Luiz. Fica conosco, hoje e sempre, pois precisamos a cada momento de ti. Que assim seja.